eu falei pra vocês ainda agora que a gente ia falar com a Débora e com o Heraldo. Que eles se conheceram, Mara, pelo Orkut. Ainda Orkut, na época do Orkut. Muita gente então conhece. Teve um bom tempo de namoro, né? Já Sim. chegou no Facebook, na MSN. Então vamos lá conversar Agora com eles e conhecer essa curiosidade. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa Revista Mix. Obrigada, Missilene. Obrigada, Mara, pelo convite, né, de estar aqui contando um pouco da nossa história, né? Uma história que não é muito convencional, é um romance moderno, né? A gente costuma dizer que a nossa história é bem moderna, né? Começou nas redes sociais e vai ser um prazer estar batendo esse papo com vocês, com o telespectador que está em casa. E o Heraldo também, seja bem-vindo, Heraldo. Obrigado, queria agradecer também o convite e falar um pouco da nossa história, né, meio inusitada, né, que muitas pessoas, como você mesmo disse que não acreditava. Certo. Eu também acreditava que acontecia, sabia que acontecia, mas nunca imaginei comigo, eu não acreditava. Que a minha história seria assim também, através da rede social, né? Então, mas é muito vai ser um curioso, prazer né? aqui participar dessa conversa, desse bate-papo. Certo. E você em casa, você acredita que dá certo um relacionamento de pessoas que se conhecem pela internet? Você acredita? Deixe seu recadinho aí pra gente, que nós vamos ler o seu recado. Deixe sua opinião. Quem acredita, quem não acredita? Existem muitas coisas ruins que acontecem pela internet que nós sabemos com relação a... Perfis falsos. Perfis também. falsos. Como é que eu posso dizer? Que a pessoa some porque marcou um encontro pela internet. Então, Verdade. é uma coisa que você tem que duvidar, sim. Mas eu acho que em cada 1000 casos, eu acho que 10 dá certo. Eu acho. Essa é a nossa estatística. Em cada 1000, a Mara colocou 10, mas eu coloco o seguinte, em cada 1000, um dá certo. Acredito que sim também. Agora, a minha pergunta é a seguinte, a minha curiosidade, como vocês tiveram a certeza de que não era um perfil falso, de que um não estava mentindo pro outro, entendeu? Como que aconteceu? Como que vocês se conheceram pela internet? Bem, a gente, como a Mara falou, né, a gente se conheceu pelo finado Orkut, né? Nosso amigo que infelizmente já não está mais entre nós com tanta frequência. Mas que foi o Cupido. Foi o Cupido, né? Na verdade, a gente se conheceu em uma comunidade de jovens cristãos, né? Foi bem interessante porque tinha aqueles tópicos, né, que era pra gente responder aquelas perguntas e tal. E aí tinha um tópico lá que era deixa o seu MSN, se você tá online, deixa o seu MSN. Era na época do MSN também. Certo. E aí eu entrei e pegou, e ele tinha acabado de responder o tópico, que tava lá, o dele tinha mais umas 4 pessoas. E eu peguei e adicionei essas 4 pessoas que estavam lá na última página, né, e deixei o meu também lá. E foi aí que começou, a gente começou a se comunicar. Isso foi uma curiosidade, será que isso dá certo? Vou tentar, foi isso? Não, na verdade não foi, não era com interesse de paquerar, era mais com interesse era uma comunidade de jovens cristãos, né? Então, de conhecer pessoas novas e tudo mais. Até porque na época que eu conheci o Heraldo, eu não estava muito interessada em relacionamento. Eu tinha acabado tava uns 4, 5 meses que eu tinha rompido o noivado, né? Então, eu tava querendo dar um tempo mesmo pra mim, né? E tudo mais. E foi quando eu conheci ele. Nesse tempo, conheci ele. E a gente começou a se comunicar primeiro pelo MSN, né? Não tanto pelo Orkut, pelo MSN. E aí, depois, com o tempo, tu perguntou, né? Pra ter certeza. Uma coisa que a gente se preocupou muito foi de conhecer os familiares um do outro, né? Hoje em dia, todo mundo tem página na internet. É a mãe, o pai, a avó, a tia, né? Os primos, os irmãos. Então, na época, a gente foi adicionando a família um do outro, foi conversando com os familiares um do outro. Então, isso foi que deu uma certeza maior pra gente saber que a gente estava falando mesmo com ele e ele saber que estava falando comigo. E Geraldo, quando é que foi que assim caiu a ficha? Poxa, é um romance, eu tô vivendo esse romance. Comigo foi mais complicado, eu acho, porque assim como ela era mais comunicativa com as pessoas, né, conversava com pessoas que não conhecia, eu não adicionava com quem eu não conhecia. Só que eu sou evangélico. Aí quando ela mandou um convite, e o curioso é o seguinte, porque eu entrei nessa comunidade
um dia, no mesmo dia que tu, acho, né? Aí ela entrou no mesmo dia e foi no outro dia já que eu abri meu MSN por causa da correria do dia. No final do dia tava lá um convite. Eu não adicionava, né? Só que aí a frase que tava do lado, né, no subnick do MSN me chamou a atenção, né? Jesus Cristo, quero ser igualzinho a você. Aí eu falei, deve ser legal essa menina. Pronto. Adicionei. Só que só que eu sendo lá do Rio Grande do Sul e ela... Isso que eu ia perguntar, ninguém nem falou de onde Exatamente, você é. né? E ela sendo daqui do Amazonas, né? Não tinha nada que identificasse, né, a localidade onde morava. Aí eu sei que ficamos uns 10 dias que eu adicionei sem conversar com ela. Aí um dia eu vi ela online e vou conversar, vou ver quem é, né? Aí ela nem sabia mais quem eu era, mas não tinha conversado. Eu sei que uns 5 dias de conversa foi quando eu me apaixonei por ela e... Olha só, Débora, o que foi que você falou pra ele, Débora? Olha essa Na verdade, conversa. a gente foi conversando, foi se conhecendo, né? E começou a surgir aquele sentimento que muitas vezes as redes sociais, elas trazem isso, né? Essa questão de parecer que tá perto, mesmo estando longe, né? É uma das coisas boas das redes sociais, né? E aí a gente se conheceu e começou a se gostar. E aí, no final de dezembro de 2010... Isso foi quando? Quando que vocês se conheceram? A gente se conheceu no começo de dezembro de 2010. Dezembro de 2010. Isso, foi quando a gente começou a namorar no final, foi no final do ano. E no dia 31 de dezembro a gente começou a namorar. Olha, nosso presente de ano novo. E vocês tiveram contato, assim, em vídeo, não só no MSN, porque no MSN você tá conversando lá, mas teve a curiosidade de ver ele através de um vídeo, de Skype? Naquela época a gente ainda não tinha muito essa questão do Skype, né? Mas vídeo, se eu não me engano, eu acho que eu gravei um vídeo pra ti cantando uma música, né? Foi, cantando uma música e postou depois. Você lembra qual era a música? Não, mas não era uma música pra ele. Era uma música que a gente tava num sítio, tava eu e minha irmã e a gente decidiu gravar uma música e depois eu postei lá e mandei pra ele, né? Pra ele ver a gente cantando e tal. o Heraldo, qual foi a reação do Heraldo? Olha, nessa época nós não estávamos namorando ainda. Foi aquela coisa de amizade. Ela dizia, eu canto, aí eu vou mandar um vídeo pra ti. Aí ela mandou, ó, promessa feita e cumprida. Aí eu gostei, né? Canta bem, né? Gostei, mas ainda não tinha despertado em mim. O interessante é que depois ela falou que desde do primeiro dia que nós conversamos, ela disse que logo já se apaixonou. Inclusive ela não falou, ela disse que quando ela mandou pra me adicionar o convite na MSN, ela disse que falou, esse aqui vai meu futuro marido. Ela disse. Eu brinquei com a minha mãe. Ela disse que brincou com a mãe dela. Eu brinquei com a minha mãe assim, porque eu acho ele lindo, né? Eu acho ele lindo. Quem não acha não tem problema, porque é que eu acho. E aí eu lembro que eu adicionei ele, eu falei, olha que rapaz lindo. Aí, olha mãe, tá aqui, ó, seu futuro genro, não sei o que, meu futuro marido. Aí a mãe, que nada, filha, tu não sabe nem, de repente ele tem bafo, não sei o quê, de repente ele fala estranho. Aí eu, não, que nada, mãe, é meu futuro marido. Fiquei brincando com ela, futuro né? marido e ponto. E ponto, né? E aí deu certo, né? A palavra tem poder. E os teus pais, o que eles falaram de você? Eu tô namorando pelo Orkut, pelo MSN. Olha, os meus pais, eles achavam que era fogo de palha, na verdade, né? No começo, quando eu falei que eu tava namorando com alguém que morava lá, no outro extremo do país, né? No Rio Grande do Sul, na verdade, todo mundo achava que ia ser só algo que pra me ajudar a superar, né? O fim do meu relacionamento. E todo mundo não acreditava, não botava muita fé, né? Eles começaram a acreditar quando o Heraldo comprou a passagem pra vir pra Manaus. Foi aí que eles creram. Ousado. Agora, outra coisa, como foi que você sabia que era uma coisa certa, que era algo seguro, de você deixar tudo e vir pra cá? Olha, na verdade foi que nós sempre mantemos muita, como é que eu vou dizer... Entre os nossos familiares, muita transparência. Isso é muito importante, né? Com certeza. E eu me dei bem, conversei com a irmã dela, conversei com primos dela. Ela fez amizade com meu pai por telefone. né? Com o pai dela por telefone, cheguei a conversar. Olha. Mas nada assim, foi uma conversa casual, né? Na hora, assim.
Aí que ele foi me dar um conselho até. Foi o primeiro conselho que eu recebi do meu sogro. Que nós já tava planejando comprar um terreno aqui, né? Não, comprar um apartamento sem nunca ter se visto. Eu pedi ela em casamento à distância. Foi lá que eu disse, ó, vamos casar. Aqui chamava ela de novo. Você pediu à distância em casamento ainda? Por telefone, foi lá. Eu disse pra ela, ó, quando eu falo uma coisa é porque eu vou fazer. Eu disse pra ela, eu tô falando sério. Nossa, meio de palavra. Casa comigo? Eu tinha um emprego bom, não sei se vocês conhecem aqui a RBS, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhava lá, tinha um salário bom. E larguei tudo isso pra vir. Então eu tive certeza, assim, mas quando eu vi da parte dela, que eu senti dela a segurança no relacionamento. Foi aí que eu tive a certeza, não, ela tá dando o que é certo, o que é sério, né? Eu gosto dela. Meus familiares, eu acho que até hoje eles nem sabem que era a distância, eles sabiam que eu tava namorando, por eu ser mais centrado nessa parte. Eles nunca imaginavam, ele não vai ficar namorando gente de, assim, esses relacionamentos. Porque eu sempre fui muito centrado, né? Então, porque é difícil de acreditar também, né, Mara, em relação a você conhecer alguém de longe e saber que a pessoa tá falando a verdade. Isso. Né? É difícil. Como que você sabia que ele tava falando, que ele tava sendo sincero? É difícil de acreditar por inúmeros casos que houve um encontro e não foi bem isso. Não foi bem isso. Na verdade, a nossa certeza, ela se deu mais, eu acredito que como o Heraldo falou, nós somos evangélicos, né? Nós somos cristãos. Hoje nós somos pastores da igreja e a nossa certeza deu mais pela questão de nós colocarmos Deus mesmo, entendeu? Acima de tudo, pedir direção de Deus, não fazer nada pela nossa própria cabeça, mas sempre pedindo que Deus nos ajudasse, que se fosse da vontade de Deus, Ele nos desse um sinal. E foram inúmeros sinais que Deus nos deu para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Muito importante levantar uma questão. Vocês se conheceram, vocês conversaram, mas com toda a transparência, como foi dito, né? Os pais sabiam disso, os pais acompanharam. Então hoje nós temos muitos problemas com relação a isso, porque eu tenho adolescente que está conversando ali no Facebook e o pai não sabe quem é os seus amiguinhos. Você não conhece quem você adiciona. Então é uma questão que você tem que levantar. Você fez com que a sua mãe conhecesse ele. Então ele da mesma forma apresentou pelas redes sociais mesmo toda a família. Então isso é muito importante. Então um lado importante disso que a família apoiou, tanto a família dele quanto a família dela já apoiaram mesmo à distância, mesmo sem conhecer. Então já teve um consenso aí entre as duas famílias, então já foi muito bom. Já foi um passo, né? Isso daí foi fundamental, né? A gente conversava cerca de 6 horas no telefone e digamos que depois só deu seguimento, porque hoje se deixar a gente... Dia de foco a gente conversa o dia todo, continuou, criou uma grande amizade. Que né? legal. Legal. Então nós queremos agradecer, né, a presença da Débora, do Heraldo, e a coragem de contar, né, a história. De contar aqui pra gente. Muito interessante. Eu tenho certeza que você que está em casa, você gostou dessa história da Débora e do Heraldo. Você sabe cozinhar, Débora? Sei. E você quer aprender uma receita maravilhosa agora? Com certeza, aprender. Sempre bem-vinda, né? Então vamos lá. Você vai aprender uma receita agora para fazer pro Heraldo lá na sua casa, viu? Pode. Então pode soltar aí a nossa receita gastronomia com a Audrey Pink. Olá pessoal, e a nossa receita de hoje é flan de leite condensado, muito fácil de fazer. Vamos para os nossos ingredientes? Um envelope de gelatina em pó sem sabor de 12 gramas, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma medida da lata de leite condensado de leite líquido, uma lata de pêssego em calda. O primeiro passo para a nossa receita é dissolver a gelatina sem sabor, ou em banho-maria ou no seu micro-ondas, como você preferir. Do mesmo jeitinho que ela vem informando no pacotinho da gelatina sem sabor de 12 gramas. Você pega a gelatina, coloca no liquidificador. Aí você coloca o seu leite condensado. Aí você coloca o creme de leite e o leite. O leite, lembrando que é a mesma medida da lata de leite condensado. E vamos bater.
Aí você vai pegar uma forma com água, você não é untar a forma, você vai jogar uma água, deixar ela umedecida e vai colocar na forma o nosso flan de leite condensado. Você vai levar à geladeira até firmar. Eu já tô aqui com o nosso flan de leite condensado e agora a gente vai colocar a nossa calda de pêssego. Você tá vendo ele aqui de duas formas. Uma parte, 3 pedaços de pêssego com meia xícara de calda. E mais essa outra parte, picadinhos. Esse aqui nós vamos bater no liquidificador para fazer a calda. Bateu, aí você vai misturar com essa parte de pêssego que você deixou reservado, picadinho. Misturando. Olha só, gente, tudo de bom, né?